Este é o Olha Isso. Acompanhe a análise do advogado, professor e palestrante André Marcília sobre o panorama político atual. Gilmar arma a tropa do STF e a tropa do Congresso que está a seu comando contra Magnitsky. Bom, vamos falar disso. Ontem o noticiário todo foi tomado pela notícia de falas de ministros. O Gilmar falou sobre o perigo das redes sociais, chamou isso de neocolonialismo digital. Eu chamaria o grande risco do Brasil não de neocolonialismo digital, mas sim de colonialismo judicial, que é o que você faz, Gilmar. Você e seus colegas, você é a cabeça, Moraes é a mão e outros mais ali são os dedos, e é esse o nosso grande risco aqui no Brasil. Mas vamos falar disso tudo, vamos falar das ideias do Gilmar contra Magnitsky, querendo fazer uma lei contra Magnitsky. Mas antes, claro, eu sou André Marcília, advogado, professor de Direito Constitucional, e peço a vocês que se inscrevam no canal. Chegamos a 300 mil inscritos, agora, como diria a Dilma, vamos dobrar a meta. E já, em breve, a gente vai ter até novidades aqui no canal para vocês. Curtam, compartilham, fechem o chat, apertem o dedo no joinha, que assim o conteúdo é distribuído. O algoritmo entende que o conteúdo é relevante e distribui para mais gente. Muito bem, e até para dizer a vocês, eu leio todos os comentários dos vídeos, mas eu não posso responder todos, e também acho que é indelicado responder um e não outro, mas leio todos. E aí um deles me perguntou por que eu tiro e ponho óculos, por que eu tiro e ponho óculos se eu tenho toque? E a verdade é que não tenho toque, mas eu tenho uma visão que de longe eu enxergo mal, de perto eu enxergo bem. Então se eu olho para longe eu ponho óculos, se eu olho para perto eu tiro. Bom, já o Gilmar, ele não tem visão nem de longe, nem de perto, e a gente tem visto isso. O Gilmar, ele a todo instante quer confrontar-se com os Estados Unidos. Lamentavelmente, ele poderia ser a via conciliatória, porque ali é um dos poucos capazes de fazer esse gesto, de estender a mão, de entender politicamente a relevância desse momento de uma conciliação. Mas não, ele vai para o confronto e agora diz que nós estamos, como eu disse, num neocolonialismo digital, o que é uma bobagem muito grande. Repito, a gente está num colonialismo judicial, a gente está sob mando do STF há 6 anos e meio, desde 2019, com o inquérito, o advento do inquérito das fake news, e, sobretudo, ele diz que ele quer confrontar-se com a Magnitsky, que ele quer derrubar a Magnitsky por meio de uma lei. Esses embargos contra Cuba, diz ele, contra o Irã, precisam ser derrubados por alguma lei. Primeiro, Gilmar, que é impossível. E sabe por que é impossível, Gilmar? Porque não tem... Veja, a Magnitsky, ela não atinge o Brasil ou empresas brasileiras. Ela atinge as empresas estrangeiras. Os Estados Unidos atingem com a Magnitsky empresas dos Estados Unidos nos Estados Unidos. Essa lei impede que essas empresas nos Estados Unidos, dos Estados Unidos, negociem com empresas brasileiras que prestem serviços aos sancionados. Ou seja, com isso, como toda empresa brasileira, de alguma forma, tem relação com empresa norte-americana, as empresas brasileiras falam, opa, então eu não posso prestar serviços para o sancionado, senão eu vou ser sancionada no sentido de perder as minhas relações comerciais com as empresas norte-americanas. Vocês percebem? Então não é que a empresa brasileira é sancionada, a empresa estrangeira, os Estados Unidos, as empresas dos Estados Unidos são impedidas de negociar conosco se nós negociarmos com o Moraes. É disso que, por exemplo, né, para usar o Moraes de exemplo, é disso que se trata. E aí as empresas brasileiras falam assim, eu não quero correr esse risco, eu não quero perder a relação com as empresas norte-americanas, não presto serviço para o Moraes. As empresas norte-americanas falam, eu não posso prestar serviço para o Moraes, as brasileiras, eu não quero perder relação com as empresas dos Estados Unidos, também não presto, e ninguém presta, e assim ele é sancionado. Como é que você vai fazer uma lei que impeça isso? Fazer uma lei que impeça que as empresas norte-americanas sigam as leis norte-americanas? É ridículo esse raciocínio. Não tem como. É a mesma coisa de fazer uma lei para impedir a chuva. É a mesma coisa de fazer uma lei que se impeça o furacão. É a mesma coisa de fazer uma lei que gerencia os Estados Unidos ou as empresas deles.
o Gilmar ainda não entendeu a Magnitsky. Gilmar, se inscreve aqui no canal, que a gente sempre está falando da Magnitsky. Venha para cá, faça parte, Gilmar, da comunidade, traga também os demais ministros. Quem sabe vocês assim não aprendam alguma coisa. O que me parece é que esse gesto do Gilmar é um gesto apenas para a imprensa. Ele fala coisas assim, a imprensa mais oficial, aquelas emissoras que vocês sabem quais são, repicam isso, acabam repercutindo essas falas de Gilmar e ele atinge um certo público com isso. Por isso que as redes sociais, por isso que comunidades como as nossas aqui são importantes para que a verdade, que não é essa oficial vinda das autoridades, seja exposta. E um último detalhe, o Gilmar ainda disse assim, que é preciso proteger as autoridades. Ô Gilmar, é preciso proteger a nós mesmos. Nós é que precisamos ser protegidos das autoridades. Não existe a necessidade de proteger autoridades no Brasil. Existe a necessidade de nos proteger de vocês. E uma lei que protege autoridades, ela fere a impessoalidade, porque ela é destinada a alguém específico ou a um grupo específico. E com isso, o artigo 37 da Constituição, que prevê o princípio da impessoalidade, é ferido. Lamentavelmente, Gilmar, a sua ideia, além de tudo, é inconstitucional. Explicitamente inconstitucional, e você devia saber disso. Um abraço. Gostou? Então comenta aí. Não gostou? Comenta também. E claro, inscreva-se no Olha Isso, curta e ative o sininho.